Ué, que horas são? Nossa, já tá no horário da reunião com as meninas. Eu preciso ir. Oi, gurias! Eu tava organizando o trabalho e eu fiquei pensando, né? A gente fala tanto sobre medicamento, mas pra onde eles vão depois que a gente usa? Pois é, acho que a maioria das pessoas não para pra pensar nisso. E esse é justamente um dos motivos da gente escolher esse tema, porque dependendo da forma como essa medicação é descartada, ela pode acabar chegando no meio ambiente. Até porque durante a pandemia a cloroquina e a hidroxicloroquina foram bem utilizadas e comentadas, né? Exato, então a nossa proposta foi pensar em uma forma de identificar esses compostos em amostras de solo, principalmente em regiões próximas a aterros sanitários. Mas para fazer isso não basta simplesmente pegar um solo e colocar dentro de um equipamento. Seria bom se fosse tão fácil assim, Então vamos né? começar pelo início. O que a gente faria primeiro com a amostra do solo? A primeira etapa, então, seria fazer a secagem desse material em temperatura ambiente. E por que essa secagem é importante? A secagem é uma etapa muito importante porque a amostra, a umidade que está lá dentro da amostra, no caso, ela pode interferir na extração dos compostos, né? E prejudicar a análise ali que a gente está Depois querendo. disso, também seria feita a homogeneização e o peneiramento. Pra deixar toda a amostra mais uniforme, né? Isso, como o solo ele é muito heterogêneo, essa etapa vai ajudar a tornar os resultados mais representativos. E aí vem a etapa da extração. Que foi aquela mistura com etanol e água acidificada, né? Sim, a gente escolheu esses solventes porque eles são mais adequados para extrair esses compostos da cloroquina e da hidroxicloroquina. É, eu também lembro que a gente colocou banho ultrassônico, né? Sim, o ultrassom ele ajuda a liberar os compostos que estão absorvidos nas partículas do solo. Daí, depois disso, a amostra ela ia ser centrifugada e filtrada para a gente retirar essas partículas sólidas. Mas depois dessa etapa, a amostra não estaria meio que pronta para análise? Ainda não. Foi por isso que a gente incluiu a SPE, que é a extração em fase sólida. Eu sempre vejo SP nos artigos, mas qual que é a função dela exatamente? Vocês conseguem me explicar? Basicamente, limpar a amostra. O solo ele possui várias substâncias que vão interferir na nossa análise e usando a extração na fase sólida, ela vai ajudar a separar esses compostos que a gente está com interesse em analisar dos compostos que a gente não tem interesse, que vão dar só interferência. Ah, então ela acaba deixando a amostra mais confiável. Exatamente. Aí, depois de toda essa preparação, a gente precisava escolher como fazer a determinação desses compostos. Ah, foi aí que surgiu o LCMS-MS? Isso ela é uma técnica muito utilizada para quando a gente precisa detectar concentrações baixas. Eu lembro que surgiu uma dúvida enquanto a gente estava pesquisando. Por que não usar a cromatografia gasosa? Porque a cloroquina e a hidroxicloroquina não são os compostos mais adequados para fazer esse tipo de análise sem essas etapas extras de preparação. Já a cromatografia líquida, ela funciona muito bem para as moléculas com essas características. Mas e a parte do MS-MS? É a espectrometria de massas em tândem. Ela ajuda na identificação de compostos com alta sensibilidade e seletividade também. Além disso, a gente também propôs uma utilização de uma coluna C18, né? E aí a fase móvel composta por água acidificada e acetonitrila, né? Agora uma das partes que eu achei mais interessantes foi essa dos enantiômeros que a gente estava Eu conversando também, outro dia. inclusive, eu precisei revisar esse conteúdo. Basicamente, a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas possuem um centro quiral. Pois é, então basicamente existem duas formas da mesma molécula. Isso é muito legal. Hoje, esses medicamentos eles são comercializados como mistura racêmica, contendo os dois enantiômeros. E aí que surge aquela pergunta do trabalho, né? Será que eles deviam ser comercializados dessa forma?
É uma discussão bem interessante, mas ainda não existe uma resposta definitiva para isso. Porque além da atividade farmacológica, existem também questões relacionadas ao desenvolvimento industrial, ao custo de produção e também à necessidade de mais estudos. Mas ainda que esse método fosse colocado em prática, ainda ia faltar uma etapa importante. Faltaria a validação analítica. Que serve para garantir que os resultados obtidos sejam realmente confiáveis. Nessa etapa iam ser avaliados parâmetros tipo linearidade, seletividade, precisão, exatidão, robustez e limites de detecção também, né? Ou seja, é tudo aquilo que mostra que o método vai funcionar adequadamente. Então, resumindo, a nossa proposta ela combina o preparo da amostra, a extração de fase sólida, a análise por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem, e com isso a gente consegue detectar a cloroquina e a hidroxicloroquina em amostras do solo. E além da parte analítica, esse estudo também chama atenção pelas partes ambientais, né? Principalmente pelo descarte inadequado desses medicamentos. Na minha opinião, eu acho que a comercialização de só um dos enantiômeros pode ser uma alternativa muito promissora para o futuro. Sim, seria muito bom. Mas para que isso aconteça, seriam necessários mais estudos que comprovassem essa vantagem em relação à mistura rancêmica. Então, acho que nós conseguimos fechar nossa proposta, Agora é só né? apresentar. Tomara que a professora goste. Obrigada pela atenção. Obrigada pela Obrigada atenção. pela atenção.